você gravar. Porque o que adianta você ouve e esquece? Se tudo que você ouvir aqui hoje e esquecer, vai te adiantar para quase nada. E se a sua memória não é muito boa, anote. Depois você pode ler, pode lembrar, marca na Bíblia. Então isso é muito importante, porque nós vamos aprender instruções de como nós vamos conquistar os nossos projetos, os nossos sonhos para 2019. Se você anotar, vai te ajudar bastante. Então vamos lá. Eu acho que ficou muito importante. Neemias, capítulo 1, vamos ler até o versículo 4. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Disseram os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Marca aí a sua Bíblia, que nós vamos continuar lendo. Deixa esse versículo no telão. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Queremos ouvir a Tua palavra, queremos compreender a Tua palavra, queremos gravar a Tua palavra no nosso coração, Senhor, para que possamos praticá-la. Meu Deus, tira as distrações, tira tudo que nos impede de compreender, de nos concentrarmos, tudo que atrapalha a nossa compreensão, meu Pai, e nos abençoa. Unge a nossa mente para entender, unge os nossos ouvidos para ouvir, o nosso coração para guardar a Tua palavra. É o que nós oramos e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Pode se sentar. Presta atenção aqui, eu quero responder duas perguntas importantes. A primeira pergunta: você já parou para pensar o seguinte: por que a gente lê a Bíblia se é um livro tão velho, tão antigo? Esse texto que nós lemos foi em média 400 anos antes de Cristo. Cristo já morreu tem mais de 2.000 anos. Com 400, está quase chegando a 3.000 anos. Aí talvez você pergunte assim: eu não sei para que faz isso. Não sei para que vai me servir uma coisa que foi escrita 3.000 anos atrás. E para piorar, foi escrita para o povo do Ocidente, Oriente. Nós somos do Ocidente. Culturas diferentes, hábitos diferentes, não tem nada a ver comigo. Então, para que vai me servir isso? Alguém já pensou alguma coisa assim nesse sentido? Não? Eu já. Para que serve? Por uma simples razão: as pessoas são as mesmas pessoas. Problema sempre existiu. Frustração, decepção, fome, guerra. Isso sempre existiu e sempre vai existir. E aquele tempo não era diferente. Então, se existiu naquela época e alguém obteve vitória, então nós também podemos obter, se a gente praticar a mesma coisa que aquela pessoa praticou. Então, por que o texto, ainda sendo antigo, serve para nós? Porque os hábitos humanos, muitos deles são os mesmos. As lutas, as pelejas, as perseguições, as tribulações e as estratégias para vencer também. Não muda muita coisa. Então, a gente vai aprender com quem viveu muito antes de nós, obteve sucesso, alcançou sua bênção e foi abençoado. Então, esse é o motivo pelo qual nós lemos
ainda que textos tão antigos, mas que são atuais, porque os problemas da humanidade não mudam. O ser humano é o mesmo, bom, ruim, verdadeiro, falso, fala a verdade, fala mentira, engana, é justo, é injusto. Então, por isso nós lemos. A segunda coisa que eu quero te responder é o seguinte, segunda pergunta, mas tudo bem, está lá o texto, tem muita coisa para aprender, mas o que eu tenho a ver com isso? Por que isso é importante para mim? Porque esse texto que nós lemos pode ser importante para você. Porque é possível que os problemas que Neemias enfrentou sejam problemas muito parecidos com os seus. E as soluções talvez sejam exatamente essas que Neemias encontrou. Então hoje você pode receber resposta de alguns questionamentos. Talvez hoje você possa receber uma instrução que vai resolver boa parte dos seus problemas, ou alguns dos seus problemas. Afinal de contas, hoje é apenas o primeiro dia dessa campanha. E eu quero que você fique atento para isso. É possível que você obtenha muitas respostas hoje. Vamos lá para o texto então. Nós lemos o texto de Neemias, conta a história de Neemias. E o texto que nós lemos vai dizer que ele estava na fortaleza de Suzã. Ele já tinha sido escravizado ali, ele estava sendo escravizado naquela fortaleza, naquela nação. Veio esse rei, sitiou Jerusalém, destruiu Jerusalém, levou cativo o povo judeu, e Neemias era um desses cativos. Então Neemias era um dos escravos que serviam no palácio do rei. E um belo tempo, está lá Neemias no palácio, e ele encontra um de seus irmãos, Anani. E ele pergunta o seguinte: Anani, como que está lá Jerusalém? E Anani fala: rapaz, a situação lá não está boa, não. A situação lá está terrível. Quem ficou? Porque o que aconteceu? Boa parte foi levado para o cativeiro, alguns morreram, e os que ficaram em grande desprezo e miséria. O texto vai dizer que eles estavam em grande desprezo e miséria. É uma notícia boa para alguém receber acerca do seu parente, da sua cidade, da sua família? É uma boa notícia? Não, né, irmãos? Não é uma boa notícia. Aconteceu aqui em Marília, em Minas Gerais, quando rompeu aquela barragem, que muitas pessoas ficaram desabrigadas, perderam seus bens, alguns morreram. Nós aqui, a gente sente aquela dor daquelas pessoas, aquela perda, aquele pesar. E se fosse seu familiar, seu tio, seu pai, seu irmão, seus primos, a dor seria maior. Essa era a situação de Neemias, um homem escravo, uma situação de dor, uma situação de sofrimento e uma situação de impotência. Porque quem ele era? Um escravo. O que um escravo pode fazer por alguém? Ele não pode fazer nem por ele mesmo. A primeira coisa que eu aprendo aqui com Neemias é que quando você estiver diante de um problema, diante de uma situação que é maior do que você, uma situação que talvez você não saiba como resolver, você não saiba como ter uma solução, que você se sinta impotente, que você se sinta nada. Alguém já teve diante de uma situação que você se sente impotente? Você olha assim, você não tem condição de fazer nada pela situação, e talvez seja uma situação que te revolte, uma situação que te angustie. Eu acredito que, se não todos, boa parte já passamos por momentos assim. O que nós devemos fazer? Número 1, se desesperar e arrancar os cabelos da cabeça. Tem gente que faz isso, sim ou não? Tem. Chama o SAMU, chama a polícia, corre, some. O que a gente tem que fazer diante de uma situação difícil? Querer tirar a vida? Vou me matar, o problema é grande demais, não consigo resolver.
ensina que diante de uma situação grandiosa e diante das nossas limitações, da nossa impossibilidade, a primeira coisa que ele fez foi assentou e chorou. Eu não sei se foi daqui que o povo tirou o dizer lá, né? Senta e chora. Vai fazer o quê? Senta e chora, mas não é só isso, tá? Olha só. Assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Não é se desesperar. Não é arrancar os cabelos da cabeça. Não é ficar louco, louca, maluco. Se assente, reflita o que está acontecendo. Pode lamentar, pode chorar sim, por que não? Pode, mas sobretudo, jejue e ore, para que Deus te dê uma direção, para que Deus te dê sabedoria, para que Deus te dê equilíbrio emocional, para que Deus te dê inteligência emocional, para te mostrar o que você pode fazer mediante a sua impossibilidade. Esse é o primeiro passo. Principalmente, irmãos, coisas que têm a ver com um longo período da sua vida. Vou dar um exemplo. Vai casar. Vai casar sem orar? Com uma pessoa que você talvez viva o resto da vida? E aí você casa de qualquer jeito assim? Vai e casa. Provável que você pode passar por sérios problemas. Vai sair do emprego. Vai sair do emprego assim, de repente, só porque quis, só porque passou uma raivinha, só porque passou uma humilhação, antes de orar, de jejuar, pedir uma direção para Deus. Vai mudar de casa. Afinal de contas, ninguém muda de casa toda semana, muda. Só cigano, né? Mas se não for cigano, não muda. Aí você vai mudar para uma casa. Vai vender uma casa. E você não fica dias orando? Dias, pelo menos uma semana, para Deus te revelar se é momento de vender, se é momento de comprar um carro, por exemplo. Se a pessoa não vive comprando e vendendo carro, normalmente a pessoa compra carro e fica anos com o carro. É necessário orar, é necessário jejuar para buscar uma revelação de Deus do que você deve fazer. Porque não dá, irmãos. Já pensou, a pessoa casa e no outro dia ela descobre que não era aquilo que ela queria. Sai do emprego e depois descobre que tomou uma atitude muito errada. Aí passa anos desempregado. Então muitas coisas da nossa vida a gente acaba errando porque decidiu agir sobre um sentimento passageiro, um sentimento temporário. Nunca haja sobre emoções. Está triste demais, está feliz demais, está desanimado, está desmotivado, está frustrado, está com raiva, está com ódio. Não é o momento de você tomar atitudes que vão interferir no curso da sua vida. É claro que você não precisa orar dias para Deus te revelar qual a marca do arroz que você vai comprar. Eu não estou falando disso. Estou falando dessas coisas. Arroz você vai comer ele, amanhã acaba, você compra de novo. Eu estou falando de coisas que realmente são importantes na sua vida. Entrar no negócio, entrar numa sociedade, começar um curso. Tudo isso. Por quê? Porque são coisas que levam tempo. Você vai gastar meses ou anos da sua vida. A primeira coisa que a gente aprende com Neemias, diante de uma situação, principalmente situações importantes, é que a gente precisa se assentar, acalmar os nervos. Pode chorar, pode lamentar, mas jejue, ore e peça uma direção para Deus para o que fazer ou o que não fazer. E muitas vezes as pessoas erram porque elas agem segundo as suas emoções. Então nunca tome uma decisão que vai marcar sua vida por longo prazo movido por uma emoção de curto prazo. Esteja equilibrado, esteja consciente, esteja com as emoções no seu lugar para você tomar uma decisão importante na sua vida. Então Neemias ora, jejua. E lá no capítulo 2,
Antes do capítulo 2, fazer menção aqui. Como é que foi essa oração de Neemias? Foi uma oração de confissão de pecados. Ele entendia que o povo tinha pecado, que o povo tinha errado, que o povo tinha desagradado a Deus. Ele pediu perdão pelo pecado do povo, ele pediu perdão pelo seu pecado. Ele orou de todo o coração ali, reconhecendo seus erros. E no capítulo 2, então, coloca para nós capítulo 2 a partir do versículo 1. Vai dizer o seguinte: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Astarxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Quem está falando aqui é um escravo que serve alguém apenas pela condição de ser mantido vivo. Uma pessoa que não tinha salário, uma pessoa que não tinha benefícios. Ele era um escravo, mas ele fazia isso com alegria, ele fazia isso com prazer. O rei nunca tinha visto ele triste. Não importa se ele perdeu mãe, se ele perdeu mulher, se ele perdeu filho, quando ele foi sequestrado para Suzano. Ele tinha que fazer aquilo ali sorrindo se ele quisesse viver. Eu acho que é um ensinamento muito bom para a gente de trabalho. E diz o seguinte: nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. Por quê? Porque um desagrado do rei mandava ele para a forca. Era bem simples assim. Tá com a cara feia? Manda para a forca, chama outro. Então ele temeu aquela situação do rei perceber que ele estava triste. Mas afinal de contas, o versículo diz que ele chorou, lamentou por muitos dias. Foi uma situação difícil dele conter. Versículo 3: e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? E mais uma vez nós vamos ver o que? Ele orando. Então orei ao Deus do céu, até para lhe responder uma pergunta. Ele orava. E a segunda coisa que eu aprendo aqui com Neemias é: se você está orando, se você está buscando, a oportunidade vai chegar. Ela vai bater na sua porta. Oportunidade é assim, igual banana. Quem gosta de banana verde, levanta a mão. Só o Isaac. E banana madura demais, passada, quem gosta, levanta a mão. Só a irmã ali, a maioria não gosta. A bênção de Deus é assim, tem que ser no ponto. Verde não presta, passada é ruim. E se você não agarra a oportunidade, ela passa. E talvez você tenha que esperar 20 anos. Eu perdi uma oportunidade quando eu tinha 2 anos de casado, 1 ano de casado. E essa oportunidade chegou quando eu tinha 21 anos de casado. Eu tive que esperar 20 anos para a próxima oportunidade. Perdeu uma oportunidade, irmãos, pode vir outra, mas talvez você tenha que esperar bastante. Esteja pronto para as oportunidades que Deus vai gerar, que Deus vai criar. Neemias estava orando, a oportunidade chegou. O rei pergunta: o que você quer, Neemias? E mais uma vez, talvez em pensamento ele ora, porque ele precisava pensar no que ia pedir. Aí eu pergunto uma coisa para você. Olha o cenário. Imagina o seguinte: uma pessoa está presa no regime semiaberto. Ela tem que todo dia ir dormir no CIA, lá no galpão. Ele é um preso, cumprindo pena, trabalha de dia, dorme na prisão à noite. Esse preso chega para o Bolsonaro e fala assim: Bolsonaro, eu preciso resolver o problema de Brasília.
E eu preciso que você edite uma lei me tirando da condição de preso para virar governador. Você acha que o Bolsonaro faria isso? Quem em sã consciência faria isso? Agora vamos ver qual foi o pedido de Neemias para o rei. Versículo 5. E disse ao rei: se é do teu agrado, rei, olha a educação, olha a humildade, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei, aí já o segundo pedido: se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permita passar até que chegue a Judá. Como também uma carta a Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, quer dizer, o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Agora olha, deixa aí. Aleluia. O que o rei fez com esse preso? Ele edita e dá o status de governador. Porque apenas um governador fala com o governador. Apenas um governador, ao auxílio dele tem magistrados, tem juízes, tem escribas, tem todo o recurso financeiro e a autorização para reconstruir uma cidade. Neemias sai de escravo para governador. Olha a situação, irmãos. Olha o tamanho do milagre. O homem simplesmente passa a ser governador de Jerusalém. E melhor do que isso, porque o rei poderia ter falado só assim: Neemias, vai lá então, vê o que você pode fazer lá para o seu povo. O que Neemias ia fazer? Um escravo, ele não tem ferramenta, ele não tem o material, ele não tem as madeiras, ele não tem pedra, ele não tem a mão de obra, ele não tem nada. Ele nem atravessava a fronteira da cidade, porque ele não tinha autorização como escravo. O rei não fez isso. O rei poderia simplesmente falar: vai lá, vê o que você pode fazer. Ele ia fazer o quê? Nada. Ele precisava do status de governador para cumprir o propósito. Aonde é que ele conseguiu isso? Quantos dias ele orou? Será que oração e jejum resolve alguma coisa? Meu Deus! Olha o nível do homem. Sai de preso para governador, entra lá no lugar do libanês. Agora eu vou resolver o problema de Brasília. Porque o rei podia fazer isso. Ele estava diante de alguém que podia e tinha o poder de entregar na mão dele todos os recursos. Mas ele conquistou isso como? Como é que um homem acha tamanha graça? Como é que um homem acha, irmãos, tanta ousadia, por mais que ele foi humilde? Mas o que ele pediu? Só faltou pedir o trono do rei. A única coisa acima de governador é o trono do rei. Ele pediu coisa demais. E ele declara: segundo a boa mão de Deus, ele me concedeu. Existe lá, aonde você, se você está procurando emprego, existe a pessoa que seleciona os currículos. Não existe? Quem faz a entrevista? Não existe. Existe alguém que de repente está do seu lado e que tem o poder de mudar o rumo da sua vida, de atender seus pedidos, de gerar os recursos.
Agora, como é que você fala com esse alguém? Como é que você se relaciona com esse alguém? Já pensou se Neemias falasse assim: não, rei, muito obrigado aí pela sua boa vontade, mas é impossível de resolver. Não é assim que muitas vezes a gente fala? Já que é impossível, não, muito obrigado, fulano, pela sua boa vontade aí, mas não tem nada para pedir não, porque é impossível de fazer o que eu preciso. Ou se ele falasse assim para o rei: rei, que é da sua conta por acaso? Se eu estou triste ou não? E já é direto para a forca, né? Mas não é assim muitas vezes que a gente responde? Quando alguém pergunta alguma coisa? Ou é sempre que nós somos educados? Eu não sou sempre assim, não queria ser, estou tentando. Mas eu sei que normalmente as pessoas não são. Elas respondem mal. E elas perdem a oportunidade de alcançar a bênção de quem tinha o poder para abençoar. Às vezes o chefe pede alguma coisa e a pessoa responde mal, vai com má vontade, vai sem querer e perde a oportunidade talvez de receber uma promoção. Então, as pessoas que têm um recurso e que têm um mecanismo para nos abençoar, que têm o poder da caneta, de selecionar, de resolver, talvez elas vão chegar até nós. E a gente precisa estar preparado e saber como se comunicar com essa pessoa, como falar com essa pessoa. Neemias aproveitou a oportunidade porque ele pediu sabedoria para Deus de como falar. O que pedir, por mais absurdo que fosse, porque era absurdo, mas a oração de Neemias, o jejum, amoleceu tanto o coração do rei, que para ele foi um pedido normal. Só perguntou assim: quanto tempo você vai, quanto tempo você volta, quanto você precisa? Tá bom. E está ali carta: Ministério da Cultura, Ministério da Construção Civil, Ministério da Engenharia, Ministério, e assinou as cartas, tudo. Vai. E ele foi. Glória a Deus. Então, agora ele tem o que era impossível. Ele tem o status de governador, ele tem todas as autorizações, ele tem os recursos materiais, recursos financeiros, as verbas, ele tem tudo. Mas Neemias era quem? Um escravo. E para construir um muro, tinha que ser pelo menos um mestre de obra, talvez um engenheiro. E agora para construir esse muro? Começa por onde? Vai por onde? Então não basta ter os recursos, tem que ter uma estratégia. Você precisa de estratégia para alcançar o que você deseja. Então como é que se monta uma estratégia? Exemplo. Meu sonho, vamos dar um exemplo assim. Meu sonho é ser jogador de futebol. Jogador da seleção. Jogador da seleção brasileira. Muito bem. Como você vai alcançar isso? Você quer ser jogador da seleção brasileira daqui a quantos anos? Daqui a 5 anos. Muito bem. E para você chegar lá na seleção brasileira, você tem que fazer o quê? É só um exemplo, tá? Tem que entrar num time. Muito bem, então antes da seleção você tem que entrar num time de nome, um time conhecido, para você ter visibilidade. Como é que entra no time? Para mim entrar no time, eu tenho que de repente fazer os testes lá, os treinos, uma escolinha de futebol, entrar aí na sub-15, sub-20. Muito bem, então você tem que entrar numa categoria de base. Tem que entrar, ok. E para você entrar na categoria de base? Eu tenho que entrar numa escolinha, entrar no clube. Se esse for o seu primeiro passo, é esse passo que você tem que dar até chegar lá. Tem que ter uma estratégia. Você tem que ter um caminho para percorrer. E quando não se sabe o caminho, aí você tem que descobrir com quem percorreu. Quem já está lá. Como é que você fez para chegar aqui? Aí a pessoa fala: eu fiz isso, fiz aquilo, fulano me ajudou, e foi muita luta, e foi muita dificuldade. Mas você tem que ter um planejamento. O que você deseja? Eu quero concluir o 2º grau, depois eu quero ir para a faculdade, depois eu quero me formar. Então, precisa ter um planejamento, porque às vezes Deus vai gerar os recursos, principalmente para aquilo que é da vontade dele, vai milagrosamente, os recursos vão surgir, vão acontecer.
acontecer e a gente tem que estar agora com um plano para executar. Então vamos voltar lá para a Bíblia. Então, no capítulo 2, eles fazem todo o percurso. E vamos lá para o versículo 9, ainda no capítulo 2. E Neemias, capítulo 2, versículo 9. Neemias então vai com a comitiva, status de governador. Diz assim: então vim aos governadores da além do rio, deles as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefe dos exércitos e cavaleiros. Era um governador, estava no status de governador Neemias, ainda sendo escravo. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em qual estava montado. De noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Observe aqui. Quando Neemias chega com toda aquela comitiva, com todos os recursos, e se aproxima de Jerusalém, já desagradou alguém. É possível que o seu sonho, o seu projeto desagrade alguém. Nós temos um inimigo espiritual, que é o diabo, e ele vai ser sempre o nosso inimigo. Acontece que, acredite você ou não, ele sempre tem gente disponível para usar. Nunca falta. E é possível que ele use alguém perto de você e essa pessoa fique irritada com seus projetos, com seus planos. É possível. Fique com raiva do que você está projetando, do que você sonha, de onde você quer chegar, por várias razões. Abre um parênteses aqui. Como é que se sabe se você é uma pessoa invejosa? Porque inveja é o tipo de coisa que só os outros têm, né? Nunca a gente tem, sempre os outros que têm. Os outros que é invejoso. O que foi isso? Não é inveja. Estão me invejando demais. Então olha só, como é que você sabe se você é uma pessoa que sente inveja? Se quem está do seu lado, se quem você conhece alcança alguma coisa boa e você se incomoda.